Eu queria chegar na parte em que ela é prostituta de luxo em São Paulo, provavelmente, e aí ela conhece o Marcos. Conhece Aí, Marcos Matsunaga. aí ela conhece o Ela Marcos. conheceu o conhece- Marcos ela- aonde? Porque não foi na mansão. Foi no M-Class. No site. Ah, Na foi no verdade, M-Class. lembra que quando a prostituição vai se beneficiando da tecnologia, eles criam um fórum, igual o Reclame Aqui. Rola isso? Eu não Rola. sabia. Eu não sei se tem hoje. Rola. Hoje eu não sei se ainda tem, tá? Eu tô falando de uma época Tá. início dos anos 2000, ali tipo 2004, 2005, mais ou menos dali. Ela entra nesse M-Class, onde vira-se um grande portal de prostituição, Aham. só que ali é um plantel de prostitutas que tu não sabe como escolher. É. Então aí tu vai pra esse Reclame Aqui das putas. O que é o Reclame Aqui? Reclame Aqui maravilhoso. era um site Ah. onde você saía com as garotas e você elogiava as garotas. Tava o rating. Ou É. não. Ou não. Ou não. Ou não, né? Tipo, Porque o tem Marcos umas Matsunaga, fakelândia, né? o Marcos Matsunaga, ele colecionava armas. Sim. Ele tinha como hobby colecionar Aham. armas. E ele ia, quando ele era viciado em prostitutas. Sim. Ele tinha o transtorno compulsivo sexual, que as pessoas chamam vulgarmente de ninfomaníaco, ou de tarado. Mas ele era Diagnosticado. casado ou não? Não, ele era casado. Ele era casado e tinha essa mania. Tinha essa mania. Tá. Ele tinha esse transtorno. Tá. Ele era compulsivo sexualmente. Tá. Esse transtorno, para ter uma ideia, para você tem que transar várias vezes no dia. No dia? No dia. E com pessoas diferentes. Essa é a característica do transtorno compulsivo sexual. Fora isso, ele tinha uma síndrome chamada timidez do amor, que apesar de ter esse nome meio... De timidez. ele é estudado pelo Departamento de Psicologia da USP. A timidez do amor é o quê? É uma timidez excessiva em que ela aparece muito mais quando você tá no approach ali, tá tentando chegar numa pessoa. Aham. Então ele se tremia, suava tudo. Então se ele era viciado em sexo e tinha essa timidez excessiva e era rico, pra onde ele ia? Pras prostitutas. Aí não precisa chegar, não precisa ter papo, não precisa ter papo, nada. Precisa só tu ter dinheiro. Sim. Transar várias vezes ao dia com pessoa diferente. É só tu ter ali, entrar no M-Class. Ele já tem lá a listinha. Cara, ele vivia assim, esse cara? Vivia assim. Que louco. Aí, como ele ficava... E ele ia de asa e pegava as meninas de Moema, de 3, 4, 5 mil reais. Pegava essas do M-Class, que era 400, 500 reais. Ele só não pegava mulheres na calçada, porque ele tinha... Como ele era rico, era da IOC, ele tinha medo de sequestro. Tá. Então, o que ele fazia? Aí teve uma que ele pegou num catálogo aí qualquer, num blog. Aí a mulher, ele mandou, viu a mulher, só que a mulher não mostrava o rosto. Mostrava só o corpo. Só o corpo. Aí ele colocou assim, manda mais uma foto. Aí a mulher mandou, porque na época era aquele SMS, celular, mandou uma foto da bunda dela. Ele falou assim, não, eu quero uma foto do teu rosto. Ela escreveu assim, olha, o meu rosto é a minha bunda. Tipo, não mostra o rosto. Uhum. Aí ele falou assim, então se tu não for mostrar o rosto, eu não vou querer. Aí ela mandou uma foto de corpo inteiro, com o rosto, inclusive. E ele ficou assim, achou a mulher muito bonita. Ele disse, olha, é você mesmo que tá nessa... É verdadeira, nessa né? foto? Ela disse, sou eu sim. Não tem Photoshop? Não, essa foto é recente e não tem Photoshop. Ele disse, então tá, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar o endereço da minha casa, tu vem até aqui. Se você realmente for a pessoa da foto, como você tá, a gente faz um programa e te pago, acho que era 300 reais o programa dela. Se você não for igual como tá na foto, eu te dou 50 reais. E você vai embora. Você pega o táxi, você vai embora. Ela, combinado. Aí quando ela chegou lá, era um apartamento que ele tinha ali na Max Leão, que era onde ele escondia, inclusive, essas armas, parte dessas armas, a mulher chegou lá, ele estava tomando um vinho, que ele também era... Ele tinha uma adega lá de 3 milhões de reais, ele entendia de vinho, só vinhos caros. Tava lá tomando um vinho, a mulher chegou. Aí a mulher disse, oi, obrigado, deu 2 beijinhos nela, sentou lá, posso me servir? Pode. Pegou uma
uma taça. Aí uma hora lá a mulher virou então. Ele disse, pois é, né? Toma R$50, porque... Ah, ele achou que não era Não, parecido. não era. Ela não Tinha era. nada a ver. Nada. A mulher... Putz. A mulher... Gato por ler. Gato A por mulher lebre. tipo, mandou uma foto de quando ela tinha 18 anos e ela tinha uns 30 já. Entendi. E totalmente diferente. Deu 50, vaza. Aí ela disse, olha, realmente o combinado era 50, mas você tinha que dizer que não queria antes de eu entrar. Você abriu a porta, ali era pra você Já dispensar. falar, entendi. Toma R$50, mas eu Vai já embora. tô aqui há meia hora tomando vinho, agora você vai pagar o programa completo. Aí ele começa, olha, eu não vou pagar o programa, porque você me Já tinha enganou, combinado. já tinha combinado. Você também tinha que ter dito que era, em que momento era pra eu dizer Aham. que eu não quis dizer logo de cara. Porque ele era um gentleman, Não assim. quis ser mal educado, exatamente. Tímido. Aí essa mulher, não. Aí essa mulher, ela pega um celular, vai lá pra uma varanda, e ela fala, porque ela se prostituía com muitos policiais. Ela Tá. tem um segmento de prostituta que elas têm como forte clientela Policiais. investigador, Tá. policiais, alguns delegados e tal. Aí ela liga para um delegado X, fala, delegado, tem como mandar uma viatura aqui no endereço tal? Porque, olha, eu estou aqui fazendo um programa com um cliente Ele e não ele quer não quer me pagar. pagar. Puta, Não, anota aí o que- endereço que eu vou te falar. Quando ele fala, anota o endereço que eu vou estar, ela sente uma pontada nas costas. Quando ela olha, ele tá com um fuzil assim pra ela. Apontado pra ela. A mulher já joga o telefone celular, se treme toda. Fala assim, tira a tua roupa. A mulher tira a roupa toda nervosa, apontando. Começa a jogar todas as roupas, tudo dela pela janela. Agora tu desce nua, vai buscar lá fora. E vaza. E aprende nunca mais a fazer isso. E vaza daqui. Caralho. E essa meu. mulher, ela conta que, tipo... Primeiro, nunca mais realmente ela enganou. Que ela dizia que o apelido dela na prostituição, no mercado, era bumbum de ouro, porque ela tinha a bunda mais bonita do mercado. Por isso que ela mandava primeiro a Foto bunda. da bunda. E ela dizia... Raimundinho. Aí ela dizia que os clientes acabaram... que o vou cliente ou que não quer vou, prostituta, o que menos ele quer é o rosto, ele quer o sexo da Sim, mulher. sim. Então, que ela acabava, não que ela enganava, mas ela diz que ela acabava convencendo eles. O cartão de visita. Exatamente. Aham. Mas é de que a partir dali. Então, era esse o nível de relacionamento que o Marcos tinha com prostitutas. E ele criava um padrão que era assim: ele se envolvia com as prostitutas, com algumas, ele se apaixonava, entre aspas, e com ciúme, que ele ainda era ciumento, ele dizia assim, quanto tu ganha por mês se prostituindo? Uhum. Ela dizia, olha, eu ganho por mês 30 mil. Então, se eu pagar 30 mil por mês pra você Fica só minha. fica só minha? Eu acho, fico. E aí ele ia, só que ela ficava só dele, mas ele não era ficava só só dela. delas. Que Tá. aí ele tinha A rede. rede, porque ele era compulsivo sexualmente. Aham. Que loucura, E né? isso começava a gerar conflito, porque a mulher acha que tá namorando. Quando você Sim, diz sim. que você tá exclusivo, que você tá namorando Só a mulher, minha. inclusive algumas ele bancava um flat que ele tinha lá, pagava não sei quantos mil por mês pra hospedar a mulher no flat, a mulher já começava a planejar que o homem vou me casar, finalmente Sim, o ele príncipe tá me vai me bancando, tirar da prostituição. É. Só que aí o Marcos, ele ia, voltando lá para poder entrar, costurar com a Elise, ele ia pro Reclame Aqui, que é onde ele reclamou No site dessa pra mulher. reclamar. Olha, Tá. tem essa mulher que ela engana, não caia no golpe dela, ela manda foto muito antiga. E, cara, tu lê isso aí, chega a ser até engraçado, porque eles reclamam de prostituta que tem bicho em casa. Nossa, porra, tem um gato que não para de miar. Reclamam que as mulheres são muito... Puta situação. Então a criança que invade o quarto. Reclama de mulher que atende em Caralho. flat, em É que eles bizarro, têm né? que fazer foto pra entrar. Sabe aquelas Tá, recepções? sim. Porra. Reclama. Nossa, como é que uma mulher atende num lugar desse? Tem onde que tirar uma foto minha pra deixar pôr. lá. Caralho. Elogiam pra caralho, reclama de mulher que não. É muito comum pra quem vive esse meio de prostituição que quando eles chegam no local do programa, no flat, no hotel, que seja lá onde for,
eles pedem pra mulher tomar um banho. Aham. Tipo, olha, vai lá, toma um banho, te espera aqui na cama, sai de lá banhada. Só que aí eles vão lá e reclamam de que as mulheres entram pra tomar um banho toda maquiada, Na toda hora com que cabelo. tira a maquiagem, Na hora de cabelo, hora descabelada. eles têm um lá, cara, eles são muito misóginos, escrotos, e tem um lá que escreve assim, nossa, a mulher parece um poodle, ela entrou no banho, saiu de lá, Puta parecia que era que outra pariu, pessoa, mano. era nesse nível. Aí alguém vai lá, quando a Elise entra no site, que aí o cara sai com a Elise, elogia a Elise, diz que a Elise Tá. é muito bonita, que a Elise é cheirosa, que a Elise depois que Manda sai bem. se manda bem, sai do banho, ela tá Não igual como muda. entrou. Aí o Marcos vê esse Elogio. elogio, essa resenha positiva, e chama a Elise. Ele nem chama. Ele descobre com o cara que era amigo dele, que foi lá onde ela morava, e ele vai bater no apartamento dela, com uma garrafa de vinho e um buquê de flores. E ela olha aquilo, nossa, tipo... Mas 11 do não- nada o Japa me vai com... Sim, ele tinha o cara que tinha elogiado, porque eles se reconheciam pelo nickname que eles Tá, colocavam tá. lá. Aí ele reconhece e pede referência. Essa mulher, isso tudo mesmo, que eles trocavam ideia. Ah, olha isso, é isso, aquilo. Eu tô indo lá amanhã, inclusive. E aí ele já foi lá, tipo, pra marcar território. Disse, olha, tanto que ela não atende ele. Fala, olha, não, tipo, eu acho que eu tava até com um cliente, na época eu tava agendado um cliente, não, vem aqui amanhã. Ele, eu moro aqui do lado, ele volta lá e começa a se relacionar com ela, vai lá, faz uma resenha positiva e propõe o que ele... Exclusividade. A exclusividade. Quanto você Ganha ganha por por mês? mês. Ela disse, eu ganho 30 mil. Aí quando ele vai pagar a mensalidade que ele atrasa, ele desconta os impostos. Ah, desculpa. Olha aqui. Fela da mãe, bicho. Ele dá pra ela, eu Boa. acho que ele começa a dar 25 mil pra ela, ainda Tá. atrasa, e começa aluga um apartamento. Aliás, ele nem aluga, ele tinha vários apartamentos. Aham. E a esposa dele, que ele era casado, tinha uma filha, era quem administrava esses apartamentos, que alguns eram alugados. E ela achava... O que foi? Que loucura A isso. esposa, os apartamentos da putaria, a esposa administrava. Não, ele não era apartamento de putaria, ele tinha os apartamentos que eram alugados. Ah, entendi. O Ele dizia flat que botava não. no pool. Entendi, botava no pool, Tipo isso. Põe no pool. O que é botar no pool? Desculpa a No ignorância. pool do Ah, do Ticaracateca. pool, tá, no pool. sim. Não, na verdade... Isso aqui é administrado Não, pela, na verdade- pela Mas, empresa do hotel. mas a Não, mulher não, dele não, não peraí. sabia dos flats. Não, não, deixa eu contextualizar, Tá. que eu realmente joguei muito pá. O lance é o seguinte, o Marcos era diretor executivo da IOC Uhum. e se casou com o que eles chamam de funcionário de chão da fábrica, que era uma funcionária... Muitos anos. Não, uma funcionária De do chão, uma operária. Uma É operária. É como aquelas novelas mexicanas que o dono da loja se apaixona pela vendedora. Sim, tá, aham. entendi. Com a Maria do Bairro. Ela não Mas- tinha um Entendi. cargo executivo, tinha Não, um cargo ela era mais... funcionária mais de simples. estar lá Sei, sim. separando pipoca, botando pipoca no pacotinho. No saquinho, No tá. saquinho, tava operando máquina. Aí ele se apaixona por essa mulher, ele se casa com ela, então ele tira ela do chão da fábrica Aham. e virou esposa de um diretor. Porra. Mas ela não trabalhava, ela tinha uma vida de dondoca, ela tinha um carro de luxo, morava numa mansão no Alto de Pinheiros, Uhum. tomava vinhos caros também, frequentava restaurantes caros, mas não tinha uma ocupação. Então, para Tá. ela não ficar ociosa, que ela reclamava, que tu tira uma operária do dia a dia lá do trabalho... Na mão na massa? Na mão na massa, a mulher começa a se sentir ali meio fútil. Aí, para ela não ficar sem ter o que fazer, ela pegava os bens que o Marcos tinha e administrava os imóveis. Tá, entendi. Só que esses imóveis Perfeito. alguns eram alugados, que era uma fonte de renda. Ela era tipo uma corretora dos imóveis do Ela via Marcos. se pagavam um aluguel direitinho. Aí esse apartamento onde o Marcos hospedou a Elise chamou uma amiga para morar com ela, uma outra garota de programa, para morar com ela. A esposa do Marcos achava que esse apartamento estava vazio. Então ela foi lá no apartamento para fazer uma espécie de vistoria, Puta para pôr para que alugar, ver se o apartamento Olha a precisava de cagada. alguma Uma coisa para poder reforma, alugar, alguma uma coisa. reforma, trocar alguma Tá, coisa. entendi. Aí ela mete a chave lá, ela entra, vê duas mulheres lá, ela fala, oi? Aí elas falam, esse apartamento tá alugado pra gente. Ela falou, mas quem alugou pra vocês? O pessoal da IOC alugou.
Esses apartamentos, na verdade, que é uma da cultura oriental, eles não botam tu usufruir de tudo, mas nada tá no teu nome. Tá. Tipo, era tudo em nome, eles colocam em nomes da empresa, em CNPJs, nunca não era o nome dele. Então a mulher começou a achar que alguém realmente poderia ter alugado para um funcionário que Entendi. foi transferido. Não era especificamente o Marcos. Exatamente. Tá, entendi. Só que aí eram duas mulheres bonitas, né, tal. Aham. Ela ficou com a pulga atrás da orelha e foi confrontar o Marcos. Confrontou o Marcos ao longo de vários meses. O Marcos, já apaixonado pela Elise e já querendo se livrar do casamento, fala na cara dela, quer saber? É minha amante, isso sim, mesmo. é isso mesmo. É minha amante, tô apaixonado por ela. Se quiser ir embora, vai. Pega nossa filhinha e leva, se quiser, que eu não quero ficar com criança, isso é uma informação importante. Uhum. Quero ficar com criança. Fica com você. Fica aí. É bom que a Elise vem logo morar aqui e me caso com ela. Aí a mulher, essa mulher que vivia nessa vida de luxo, que antes era uma operária, chão ela da fábrica. volta para a mesma vidinha que ela tinha antes de operária. Caralho. Porque o tipo de relação que eles tinham, a própria pensão que ele dava, era uma coisa muito louca, porque o Marcos era muito rico, mas depois que ele morreu, a própria família descobriu que ele era muito rico porque ele fraudava a empresa. Ah, que beleza. Ele criou uma empresa Que- dentro da empresa que sonegava imposto que desviava que grana. pariu. E era dessa atividade irregular, até contrabando ele fazia nos containers da IOC, contrabando de vinho, contrabando de armas. Ele usava a empresa para fazer as maracutaias Ele dele. vivia de um salário de diretor executivo que na época era R$25 mil. Esse era o salário dele. Como é que Então, ele ia manter mansão? Como é que ele ia manter... nunca pagava 5 mil numa prostituta. Bom, Pagou 8 mil. A pensão da menina que foi calculada foi É. de 8 mil. 8 mil era o que ele gastava numa noite nessa mansão lá de Moema. Então, E aí, quando você vai para uma separação, mesmo que é uma separação litigiosa, na hora que tu coloca na mesa lá, vem um contra-cheque dele, porque... sim, o que né, vale é isso. o que vale é isso. Perfeito. Isso, inclusive, se impactou, essas maracutaias dele, na herança. Porque na hora da herança, tipo... ele tinha uma adega de vinho de 3 milhões de reais, mas ela era toda contrabandeada. Em nome- tá, Na hora tá. que você coloca ali no inventário, você tem que pagar todos os impostos, tem que lavrar aquele bem, vai lá para a calculadora, olha, Na hora que você vai ver, ela não vale de mais 3 nada, né? de 3 milhões passou para 1.800.000. O que para ele era pouco. Era Aham. pouco. Essa empresa dele, ela faturava 25 milhões no ano. E essa empresa Cara, clandestina, tá. que era como ele... Ele operava nas sombras. Sabe o que ele criou? Porra! Ele criou, Eu não ele foi sabia disso, esperto, não. mas como era Puta uma que empresa pariu. familiar... É esperto não, né? Vamos falar que isso não é esperteza, né? Isso é, É uma esperteza Isso é do mal. bandidagem, isso é né? roubo, né? É. Isso é roubo. Na verdade, o que ele fez é assim, a IOC, ela é um conglomerado de empresa e é a maior Gigantesco, é. exportadora de Grão, grãos, coisa, pipoca e Eu sou farinha. consumidor assíduo também. de... E ela era, Farofa. sabe a outra são empresa bons. que era deles? Era Quitano, que era outra também Ah, grande. também era deles? Não É, Não por isso sabia. que ele tem sobrenome. O IOC, ele o que é de Kitano. O Ió é do primeiro Tá. nome que eu não lembro agora. Ió, que é Yoshima, e uma coisa assim. Isso, E o que era Kai de Kitano. Tá. Aí o Kitano começou com uma empresa de fundo de quintal. Eles venderam a Kitano, porque Uhum. não queriam administrar. Aí só que como a empresa foi para mão de terceiros e levava o sobrenome deles, que é Marcos Kitano Matsunaga, a família se incomodou de ter uma empresa com o nome deles na mão de Outras pessoas. Ele foi lá e eles recompraram a Kitano só para... Pra não ter o nome. Pra não- mas- Entendi. E os produtos são bons, né? São. Eles Sim, devem líderes de mercado. Ah, sim. Eles devem... essa Exporta essa pra história caralho. deve ter causado... Exporta pra caralho. Tanto que ela é uma empresa tão grande, um conglomerado tão grande, que começaram a surgir empresas em voltas deles para se beneficiar, por exemplo, exportadora. Então, a IOC, ela tinha empresas que compravam os produtos dele para exportar e Tá. essas empresas. Aí o Marcos, ele criou dentro da empresa uma empresa de exportação para concorrer com essas empresas. Já, essas porra estão aqui, eu vou montar Vou a minha ganhar aqui. eu, em vez deles ganharem. Só que né? aí, se ele poderia ter feito a coisa corretamente, poderia ter avisado a família, mas não, ele começou a Bar fazer dos de forma
por debaixo dos panos. Tanto que depois que ele Caraca, morreu, velho. aí Abriu-se tudo. tudo regularizado, Aí a tudo casa cai, né? Por isso que essa mulher, quando separa, vai com uma mão na frente e outra atrás. Ela não sai do casamento. Só que essa mulher, quando ela se separa dele, que ela leva o pé na bunda dele, ela volta lá no apartamento onde está a Elise, com a amiga, com o menino, a filha dela, que era de colo na época, disse, olha, ele se separou, ele terminou comigo para ficar com você, mas eu venho aqui te dizer que não é esse mar de rosas todo, não. Ela começou a dizer, olha, o Marcos Abre o olho. abre o olho, o Marcos é violento, o Marcos vai fazer comigo ou vai fazer contigo O que ele fez o que ele fez comigo. E dito e feito. Porque a Elise, quando ela entra no relacionamento com o Marcos, ela fica cerca de 1 ano nesse relacionamento, em que ele é casado, ou seja, se ela aceita ser a outra, o homem já está dando uma prova cabal de que ele é mau caráter. Eu acabei de falar isso aqui anteriormente. Perfeito. Ele é mau caráter. Perfeito. Se você aceita Se a ser a segunda, outra, você aceitou ser a outra por 1 ano, quando você vem pro posto de titular, já aparece outro. amigo, não te ilude que tu seja um ser tão especial que ele não vai fazer contigo o que ele fez com a outra na tua cara ainda. Perfeito. Ainda vai te esculachar. Aí o que Perfeito. acontece? Quando ele traz ela, se casa numa cerimônia, naquela casa que até fechou agora, aquela casa de recepção de casamento que é a maior de São Paulo, que é uma bem famosona, mais Nossa, cara. Falou, será casou? Não. É uma que Aquela fechou grandona. na pandemia. Eu esqueci o nome, tem aqui o nome dela, esqueci. É uma casa, inclusive, de orientais também. Casou num casamento milionário. É mesmo. Milionário. Aí... Mas a galera sabia que ela era Não. do babado? Não. A família não sabia. Não. Só veio descobrir que a Elisa era prostituta quando ele morreu. Aconteceu. Quando Olha que loucura. É, meu amigo. Puta, esse cara era bem louco, hein, mano? Sim. Aí ele se casa com ela, tem uma filha com ela. Eu acho que ali teve encontro de almas muito perturbadas, porque começa os dois passam a colecionar armas, o Marcos ensina, leva elas para os estandes de tiro, ela se torna uma atiradora muito melhor do que ele. Eles faziam umas viagens, Caralho. eles tinham uma sede de matar animais, e aqui De no caça. Brasil era muito restrito. Até recentemente ela falou, né? Que Sim. pegaram que ela queria ir pra África, pra caçar matar zebra. Zebra, não mata loucura, não né? mato Que- girafa porque é raro. nem Mas zebra eu leãozinho mato. porque tá em extinção, Isso, mas a isso, zebra eu mato porque tem um monte. Isso. Cara, não Eles sabia, viajavam velho. pra cá no Brasil, era numa época que era permitido a caça esportiva só de javali, porque tinha uma superpopulação Javali, no sul. verdade. Eles iam pra lá, só que eles achavam... Tu começa... isso vai num crescente, sabe? Achar besta. Começa a achar besta. A gente vai pra onde? Ricos viajavam pelo Pantanal, aí depois começaram a viajar pra Austrália pra matar canguru, viajaram Que loucura, né? pro Canadá Que pra matar... prazer que a pessoa tem de matar bicho, né, brother? Que loucura isso. Vai entender, né? O livro ele traz uma teoria de que a forma como tu lida com a vida do animal diz muito também de como você lida com a vida humana. Claro. Então a forma com a naturalidade com que ela fala ali De que eu matar mataria zebra, fala como se tivesse... e como ela já é uma assassina, então aquilo ali soa, a mensagem Muito que ela traz mal. Ela não muito. tem nenhuma ocorrência anterior ao Marcos, não, Não. sobre crime, não, né? Não. Aí eles viajam, eles têm esse encontro de alma, eles criavam uma jiboia chamada Gigi dentro de casa. Nossa. Eles foram para comprar uma cobra de estimação, o cara do pet shop lá disse, olha, mora em apartamento, compra uma cobra fininha, pequena, que tu bota no A aquário. do milharal, que não é venenosa, é pequenininha. Exatamente. É melhor não ter Então, os cobra nego nenhuma, mandaram né? a jiboia. É melhor não... É melhor não ter cobra Mas já nenhuma. mandaram a Mas- jiboia. Não, aí eles não quiseram, não, a gente quer uma jiboia. Compraram uma jiboia, encomendaram, que é tem todo um trâmite burocrático para ter uma jiboia. Não, o cara tem um esquema já de Não, tem que trazer ter as Ibama, paradas, tem que né? mas ela era legalizada. Tem que ter ela Ibama, era, tem tinha que ser tudo, de cativeiro, Isso. tinha que ser não sei de De quê. criador, E tinha que ser certificado lá de autorização. Só que eles levaram a jiboia pequeno. Só que aí quando tu tem cobra em casa, o cara te aconselha a dar animais mortos congelados. Só que eles não queriam, eles só compravam
Começava comprando, Ratinho. começou comprando pintinho, Tá. comprando ratinho, porque eles tinham prazer em De ver ver a caça. a cobra dando bote no animal. Caralho, Só que velho. aí a cobra vai crescendo, Porra, vai crescendo, chega, vai crescendo, que aí o ratinho e o... E você sabe por que que eles eles orientam a dar animal congelado? Não. Por conta da temperatura do animal. Eles se acostumam a que o alimento deles tenha temperatura baixa. Se você começar a dar animal vivo, ou seja, com a temperatura corporal alta, eles podem, inclusive... Sentia o teu calor. Exatamente. Inclusive, Entendi. eles dizem, olha, o animal... Se você se esquecer de dar comida na hora certa, ou se você der de maneira inapropriada, na hora que tu vai lá com o ratinho assim, ele pode, inclusive, achar, pela temperatura da tua mão, achar... Eu tomei no pânico com uma mordida de cobra, mas esquentava a mão com um secador. Aí pro esperto, ela sente na hora o calor. É impressionante. Ela veio e pau! Deve doer pra Pô, caramba. nada, gostoso. Uma delícia. Aí, quando a cobra foi ficando grande, eles começaram a comprar porco, filhote de porco vivo, Leitãozinho. leitãozinho, soltava o leitãozinho na casa, só Tá. que aí a cobra, ela demora a dar o bote, É. né? E ela já não ficava mais no aquário, era no aquário, era banheira, Porque, mano. pô, o negócio É. ela começa a crescer demais, meu. E aí, o que que eles faziam para não demorar muito também, que eles não tinham paciência de esperar lá a cobra ir Mas lá que e dar o bote. prazer. Amarrava as patas dos bichinhos lá do porco, deixava o porco lá e para ver a cobra. E ela não come logo, ela enrola, ela quebra. Nossa, mano. Aí você Meu vê, Deus do olha, céu, Que casal, hein, meu? olha que casal. Que falta de espiritualidade de Deus, Tá falta que pariu, bicho. falta de alma, falta de amor, Falta do de... que fazer. meu.